Hoje nossa conversa no Radar da Economia se volta para um indicador que, mais do que números em um gráfico, afeta o preço do pãozinho na padaria, a conta do supermercado no fim do mês e até o valor do aluguel que você paga. Estamos falando da inflação e, mais especificamente, da expectativa do mercado financeiro para a inflação oficial do Brasil no próximo ano, em 2025. Uma notícia que chegou através do mais recente Boletim Focus, aquela pesquisa semanal, importante que o Banco Central divulga, aponta para uma pequena, mas notável, elevação na projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o famoso IPCA, que é o indicador que o governo usa para medir a nossa inflação. É um ajuste pequeno, mas que no mundo das finanças e da economia serve como um sinalizador importante sobre as pressões que vêm por aí. Quando olhamos o Boletim Focus, estamos vendo, na verdade, uma média das opiniões dos principais economistas e instituições financeiras do país. É como se o Banco Central perguntasse toda semana para essa turma que respira a economia: e aí, como vocês acham que vai estar a inflação lá na frente? E a resposta consolidada desta semana para o IPCA de 2025 mostrou essa leve subidinha na expectativa. Pode parecer pouca coisa um número se mover uma fração, mas no universo das projeções econômicas, onde cada ponto base é analisado com lupa, qualquer movimento consistente para cima acende um sinal amarelo. Isso significa que, no geral, o pessoal do mercado está um pouco mais preocupado com a possibilidade de os preços subirem um pouco mais em 2025 do que imaginavam na semana anterior. Mas, afinal, o que é essa tal de inflação e por que o IPCA é tão importante? Simplificando ao máximo, inflação é quando os preços de bens e serviços em geral aumentam ao longo do tempo, e seu dinheiro passa a comprar menos do que comprava antes. É a perda do poder de compra. O IPCA é considerado o índice oficial porque ele procura medir a variação de preço de uma cesta de produtos e serviços que representa o consumo das famílias brasileiras com renda de 1 a 40 salários mínimos. Desde a comida que chega na mesa até o transporte que usamos, passando por roupas, educação e saúde, tudo isso entra na conta do IPCA. É o número que o governo usa para definir as metas de inflação e que também serve de base para reajustes de muitas coisas, como salários em algumas categorias e contratos de aluguel. Agora, a pergunta que não quer calar: por que os analistas revisaram para cima a projeção do IPCA para 2025? Vários fatores podem estar nessa conta complexa que os economistas fazem. Um deles pode ser o comportamento da inflação nos meses mais recentes. Se a inflação corrente, a do dia a dia, está mostrando uma certa persistência ou aceleração em alguns itens importantes, isso naturalmente leva a uma revisão das projeções futuras. Outro ponto sensível é o preço de commodities no mercado internacional, como petróleo e alimentos, que impactam diretamente os custos por aqui. A taxa de câmbio, ou seja, o valor do dólar frente ao real, também influencia, já que muitos produtos e componentes são importados. Expectativas sobre os gastos do governo e até mesmo um cenário de crescimento econômico um pouco mais forte, como vimos na projeção do PIB, podem entrar na equação, pois uma demanda maior pode pressionar os preços. Nesse cenário de expectativas de inflação, um personagem tem um papel fundamental: o Banco Central. A principal missão do BC é controlar a inflação para que ela fique dentro da meta estabelecida pelo governo. E a ferramenta mais poderosa que ele tem para isso é a taxa básica de juros, a Selic. Funciona assim: quando a inflação está alta ou as expectativas de que ela suba aumentam, como vimos no Focus, o Banco Central tende a subir a Selic. Juros mais altos encarecem o crédito, desestimulam o consumo e o investimento
e isso, em tese, reduz a pressão sobre os preços. Por outro lado, se a inflação está sob controle e as expectativas são de queda, o BC pode cortar os juros para estimular a economia. O Boletim Focus é uma das bússolas que o Banco Central usa para decidir o que fazer com a Selic. Mesmo sendo uma elevação pequena na projeção da inflação para 2025 no Focus, é um movimento que merece nossa atenção redobrada. No mercado financeiro e para o Banco Central, a direção para onde as expectativas estão caminhando é tão importante quanto o número em si. Uma sequência de revisões para cima, mesmo que modestas individualmente, pode indicar que as pressões inflacionárias estão ganhando força ou que os riscos de os preços subirem mais estão aumentando. Isso pode influenciar as decisões do Banco Central sobre a Selic no futuro e, consequentemente, impactar o custo do crédito para empresas e famílias, os rendimentos de alguns investimentos e o ritmo geral da economia. É um sinal, e no mundo das finanças, ignorar os sinais pode custar caro. E na prática, no dia a dia do cidadão, como essa expectativa de inflação um pouquinho maior para 2025 pode se manifestar? Se o mercado acredita que a inflação será um pouco mais alta, isso pode se refletir em preços que continuam subindo ou que demoram mais para ceder em alguns setores. Para quem tem dinheiro guardado, a inflação corrói o poder de compra. Então é preciso que os investimentos rendam acima da inflação, para que o dinheiro não perca valor real. Em negociações salariais futuras, a expectativa de inflação também entra na mesa de discussão. Para as empresas, custos mais altos podem apertar as margens de lucro ou serem repassados para o consumidor. É um ciclo interligado onde a projeção de um indicador influencia as decisões e os resultados em diversas outras áreas. Essa relação da inflação com outros elementos da economia é fascinante e complexa. Por exemplo, se o custo de vida está subindo, inflação, isso pode afetar o quanto as pessoas consomem, impactando o comércio e a indústria. A inflação também tem um link direto com a taxa de juros. Juros altos para combater a inflação podem esfriar a economia e dificultar o crescimento. Equilibrar o combate à inflação com o estímulo ao crescimento é um dos grandes desafios para quem conduz a política econômica. Uma inflação mais alta e menos previsível também aumenta a incerteza para empresas e investidores na hora de planejar o futuro. Portanto, essa pequena alteração na projeção do IPCA para 2025 no Focus reverbera por todo o sistema econômico. É fundamental ter em mente que a economia é como o tempo. As previsões mudam. A projeção de inflação para 2025 no Boletim Focus de hoje é baseada nas informações e no contexto atuais. Novas variáveis surgirão, dados serão revisados e eventos inesperados certamente acontecerão nos próximos meses. Tudo isso fará com que os analistas ajustem suas projeções semana após semana. Por isso, a importância de acompanhar não apenas o número em si, mas a tendência das projeções ao longo do tempo. Uma tendência consistente de alta nas expectativas de inflação é um sinal muito mais forte de alerta do que um movimento isolado. A volatilidade é uma característica do mercado financeiro e da economia real. Para concluir, a ligeira elevação na expectativa de inflação para 2025 no Boletim Focus é uma notícia que, apesar de modesta na sua variação, carrega um recado importante do mercado. As pressões sobre os preços continuam no radar e exigem atenção. Para você que acompanha nosso canal para entender o que se passa na economia, esse é mais um lembrete de como os indicadores financeiros estão diretamente ligados ao seu dia a dia e às suas finanças pessoais. Manter-se informado, compreender o que esses números significam e como eles podem evoluir, é a melhor maneira de se preparar para os desafios
e aproveitar as oportunidades que surgirem no cenário econômico de 2025. Continuaremos de olho, trazendo as análises de forma clara e direta para você.